Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor Leonardo por ter feito uso do seu direito de ter solicitado a esta casa um espaço, e esta casa, como é uma democracia, foi uma democracia que a constituiu, e amparado pela lei, o senhor tinha todo o direito de pedi-la, assim como qualquer cidadão tem, e eu lhe parabenizo por tê-lo feito, porque ao ouvi-lo ali, eu me lembrei de alguns 40 anos atrás, aonde nós, naquela época, e eu por ter esse espírito um pouco mais aguerrido do que o de muitos, liderava, naquela época era Grêmio Estudantil, em alguns movimentos que nós tínhamos dentro da escola. E era até engraçado, Leonardo, porque às vezes havia alguma rebelião e às vezes eu nem estava presente. E quando eu chegava, a diretora já vinha direto a mim para me fazer assinar o capa preta. Então, te ouvindo falar, eu lembrei. E isso faz a gente ver que, apesar de já fazerem muitos anos, de todo aquele pessoal que lutou por essa abertura, de todo aquele pessoal, muitos deram a vida, morreram, tiveram que sair do país, a democracia valeu a pena. Ver jovens que nem você fazendo uso dos seus direitos é algo que é muito bom. Quisera nós que nós conseguíssemos que mais jovens se interessassem pela política e fizessem o seu papel. Talvez, em muitos lugares aonde eu vou, eu não tivesse vergonha de me apresentar como vereadora. Na maioria dos lugares eu me apresento somente como professora. Porque quando eu me apresento como vereadora, na hora eu já fico pensando. Ele deve estar achando que eu sou mais uma das muitas políticos desonestos que tem pelo Brasil. Então, político hoje em dia está muito discriminado. E muitos deles é porque não têm vergonha na cara e não sabem qual é realmente o seu papel. Nós, quando saímos por aí nesses encontros, nós ouvimos a grande maioria se referindo ao executivo como se tivessem que bater continência para o executivo. Não conseguem entender que executivo, legislativo e judiciário somos os três no mesmo patamar, harmônicos entre si, mas todos estão no mesmo nível. Não existe um primeiro, um segundo e um terceiro. Não existe este subordinado àquele. E o vereador, como eu costumo dizer, ele não está aqui para representar os interesses de um, e sim de uma comunidade toda. E como hoje eu estava dizendo ao desembargador que estava aí, o TRT ali, a hora que eu estive com ele, às 10 horas da manhã, ele me perguntou algo que muitos me perguntam: a senhora é de situação ou oposição? Que nem eu disse para ele: paz, meu senhor, dizem que eu sou de oposição, mas dentro daquela casa nunca teve uma lei que não fosse aprovada. Ele falou: mas então como é que pode isso? Eu falei: é para o senhor ver. Lá a gente sabe muito bem discernir o que é bom para a população. Com relação a algumas indicações que eu fiz, essa da UFMS, eu só fiz o reforço, aonde eles solicitaram que fossem implantadas as faixas de ciclovia, porque a vereadora Rosimari, no passado, já preocupada com essa situação, já fez a indicação, e hoje só reforcei diante do fato de que nós estamos aí para implantar uma série de situações diante da demanda do nosso trânsito em Chapadão do Sul. Estive conversando hoje com o senhor Vicente, ele acha que até quinta-feira já vai estar tudo organizado da parte do governo do estado, e nós aqui da Câmara, como aconteceu hoje com os skatistas, estamos com o dinheiro separado e aplicado, só aguardando que isso se faça, que é o convênio entre executivo e legislativo, para que o governo do estado possa
depositar a parte deles e nós, em seguida, estar depositando a nossa para fazer jus àquilo que foi acordado lá em Campo Grande. Com relação a uma outra indicação minha, a casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência, eu estive conversando, na verdade o doutor Mansur esteve conversando comigo, e aonde ele diz que um dos grandes problemas que tem é o fato das mulheres apresentarem denúncia contra seus cônjuges e depois não terem para onde ir, ter que voltar para casa e sofrer violência novamente. Hoje nós temos apenas uma casa-abrigo para essas mulheres vítimas de violência em Campo Grande, e termos uma no interior seria um marco histórico. Seria a primeira do interior e a segunda do Estado. Com relação a uma outra indicação que eu fiz, referente ao pagamento de licença-prêmio aos funcionários municipais portadores de doença infecto-contagiosa, seria muito bom, porque hoje a gente sabe que nós temos alguns munícipes, alguns funcionários nessa situação, e a gente sabe que tratar uma HIV, tratar um problema sério de hepatite, demanda muito dinheiro, demanda tratamento até mesmo fora da cidade. E isso estaria ajudando essas pessoas para que tivessem condições de uma forma mais digna de estar se tratando. Então, eu acredito que isso seria algo que beneficiaria. E não vai dar nenhum impacto tão grande assim na folha, diante do fato de que, para tirar a licença-prêmio, somente consegue os funcionários que já são antigos daquela lei até 2007. Porque os novos que entraram no concurso depois não têm direito. Meu caso, eu tenho 2 concursos, um antigo e um não. Só tenho direito à licença-prêmio em um período. Então, isso não provocaria nenhum grande impacto na nossa folha. Quero ler aqui um convite que hoje acabou chegando e eu acabei esquecendo de passar para todos os colegas. A Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Sul, senhores vereadores, vimos-nos, através do presente, convidar os nobres edis desta Casa de Leis para participar da abertura oficial da 8ª edição do Rodeio Artístico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, que será realizado às 19 horas do dia 31 de outubro no Salão Social do CTG Cultivando a Tradição. Segue anexa a programação da realização do Rodeio Artístico e Cultural do Estado do Mato Grosso do Sul. Esperamos contar com a vossa presença, renovamos-nos os nossos votos de estima e apreço. Chapadão do Sul, 26 de outubro de 2015, Antônio de Assunção, patrão do CTG. E aí depois todos podem dar uma olhada na programação que também tem ali na frente desta casa. Como nós aqui fazemos convite de vários segmentos, saindo do segmento da cultura, vamos para o segmento da religião. Eu gostaria de convidar a todos, neste final de semana, dia 31, 1 e 2, para se fazerem presente na Igreja Deus de Israel, sábado, domingo e segunda, para estarem presentes no congresso que lá teremos, com missionários e pastores de Coxim, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Londrina e de mais uns 2 ou 3 lugares aqui do estado. E, por coincidência, eu faço esse convite na maior alegria, porque é a minha igreja, a igreja que eu frequento. Os que lá estiverem serão todos muito bem-vindos. Senhores, eu tenho mais uma notícia para lhes dar. Essa notícia me deixou muito feliz. E eu acredito que vai deixar feliz também todos os funcionários públicos municipais. Pelo menos eu imagino que vai ser dessa forma. Até dei uma ligada, conversei com o Itamar e ele disse que era dessa forma que era feita no tempo deles. No dia, até esse demonstrativo, eu o tirei hoje, no dia 26/10, à 1h10 da tarde. No dia 9/10, senhores, numa das contas do Banco do Brasil, foi depositado o Imposto Territorial Rural. E no dia 20/10, a diferença. Então, senhores da imprensa, vamos noticiar a boa nova. Os cofres municipais, no dia de hoje, receberam
esse imposto territorial rural no valor de R$ 2.414.066,44. Então veja que maravilha. Havia assim uma grande alegação com relação a algumas dívidas aí da municipalidade com o comércio. Havia um medo dos funcionários públicos municipais, e aí entra aquilo que eu disse, porque eu liguei para o senhor Itamar para perguntar o que é que pode ser pago com esse dinheiro. Falou qualquer tipo de conta da prefeitura, ou se o prefeito quiser já ir reservando esse valor para que contemplar os funcionários com o 13º, então temos mais dinheiro chegando para Chapadão. Ah, senhores, teremos parcelas menores ainda, em torno de 400 e poucos mil, desse mesmo ITR nos meses de novembro e dezembro. Com isso, comprovamos mais uma vez que Chapadão do Sul é um município abençoado e que cada vez mais temos dinheiro entrando nos nossos cofres. E isto é uma bênção. Era o que eu tinha isso para dizer. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada e boa noite.